A osteoporose é uma doença que afeta sobretudo as mulheres, mas muitas vezes só se apercebem do problema na sequência de quedas. Este é, de resto, um problema que está a afetar cada vez mais pessoas e Filipe Costa com consequências graves. A osteoporose é uma doença que afeta a estrutura dos ossos e aumenta o risco de fraturas. E isso acontece sobretudo nas mulheres em fase de menopausa. Há muitas pessoas então a sofrerem muitas quedas que depois têm consequências graves. Nós estamos aqui no Hospital CUF Infante Santo, em Lisboa, e vamos assistir a uma cirurgia que ajuda a recuperar a qualidade de vida de alguns destes doentes que sofreram estas fraturas. É o caso da Dona Maria José Borges, que está então aqui pela primeira vez para fazer uma cifoplastia. Não vamos ainda abordar o que é esta intervenção cirúrgica, vou aqui falar com a Dona Maria José. Dona Maria José, então o que é que lhe aconteceu para ter que ser sujeita a esta intervenção? Fiz um esforço um bocado fora do normal e depois comecei a ter muitas dores. Fui ao médico, que me deu uns medicamentos para as dores. Talvez não se tivesse apercebido bem desta dificuldade, até que cheguei ao seu doutor e ele disse que era preciso fazer uma intervenção cirúrgica. Ele explicou-lhe mais ou menos o que é que vai fazer? Tudo bem, muito bem. Tem algum receio desta intervenção? Bem, há sempre esta expectativa, não é? Como é que tem sido a sua vida ultimamente? Já tinha algumas quedas, tinha alguns problemas de ossos? Não tinha, porque eu tenho sido sempre muito saudável. Comecei a ter, desde que fiz este esforço um bocadinho desusado. E ultimamente tenho tido dores, muitas dores. Quando vai ao seu médico de família, alguma vez abordou a questão da osteoporose? Não. Nunca fez nenhum tipo de exame? Não, porque eu até nem tinha dores. Antes disto não tinha dores. Depois disto é que comecei a ter dores e comecei a ter dores progressivamente. Portanto, Agora tenho tido muito mais dores, sobretudo quando me deito, quando me levanto, bem, em certas situações que às vezes se tornam, muito dolorosas. Muito dolorosas, exatamente. Nós vamos acompanhar esta cifoplastia que a Dona Maria José vai fazer. Vai ser ali no bloco operatório e é lá que vamos encontrar o Dr. Sérgio Figueiredo, o cirurgião responsável por esta cirurgia. E nós já estamos aqui no bloco, onde o Dr. Sérgio Figueiredo está já aqui a analisar o processo da Dona Maria José. Doutor, vai então fazer esta cifoplastia. Nós estamos a falar em concreto de que tipo de intervenção cirúrgica? Estamos a falar de uma intervenção minimamente invasiva sobre uma vértebra que, por defeito metabólico, colapsou. Neste caso, o defeito metabólico é a osteoporose, que é a falta de cálcio nos ossos. E o que nós vamos fazer, se quiserem olhar para este lado, vamos reforçar esta vértebra que, como veem, tem cerca de metade da altura de uma vértebra normal e que aqui aparece brilhante e que significa que tem uma fratura recente. Vamos introduzir dentro desta vértebra um cimento especial que lhe vai dar consistência e que vai permitir fazer a recuperação de parte deste colapso. Doutor, eu falei há pouco com a Dona Maria José, ela não se queixava anteriormente de muitas dores. Acontece isso frequentemente, as pessoas não terem muitas dores, mas sofrerem de osteoporose e não terem essa noção? Acontece por vezes. Temos um padrão em que a pessoa tem realmente muitas dores ósseas generalizadas e depois temos outro padrão em que a pessoa tem dor no momento em que um pequeno trauma lhe condiciona esta fratura e que a partir daí qualquer movimento, qualquer rodar na cama, qualquer pequena flexão desencadeia dores por vezes excruciantes e completamente incapacitantes. Quais são as causas maiores da osteoporose? Nas mulheres em menopausa é necessariamente a falta de hormonas femininas que protegem os ossos da perca de cálcio sem a sua devida reposição. Nestas mulheres é extremamente importante fazerem prevenção da osteoporose e entre os elementos de prevenção da osteoporose, sem dúvida que o exercício físico é dos principais elementos que vão fazer essa prevenção. Até porque, se me permite, muitas das nossas mulheres do campo, que trabalham até aos 80, 90 anos, essas têm muito menos osteoporose do que as citatinas. Portanto, em termos de alimentação, a ingestão de cálcio é fundamental ou deve-se comer outros alimentos? Basicamente, eu recomendo uma ingestão de cálcio normal, uma dieta normal. Eu não defendo uma ingestão máxima de cálcio, até porque se o ingerirem vão acabar por excretar, que aqui o déficit é de retenção do cálcio no osso, não é tanto a sua falta nas dietas do dia a dia. Esta intervenção vai durar mais ou menos quanto tempo?
Normalmente eu demoro cerca de 20 minutos por nível de vértebra fraturada. Neste caso temos 2 vértebras fraturadas, eu presumo que demorará 40 minutos. Doutor, muito obrigada. Vamos então assistir aqui a esta cifoplastia, uma intervenção que vai recuperar a qualidade de vida da Dona Maria José e de outras doentes que por aqui passam por este bloco operatório devido a terem sofrido algumas fraturas. E nós ficamos aqui curiosos para ver Filipa Costa. Até já. O Festival Contra Dança. Já lhe demos conta neste Portugal em direto das fraturas provocadas pela osteoporose, sobretudo a nível da coluna. Esta doença afeta a estrutura óssea e são muitas as mulheres que sofrem. Mas, Filipa Costa, há soluções para determinadas fraturas. A osteoporose afeta, de facto, milhões de pessoas em todo o mundo e Portugal não é exceção. São as mulheres que realmente são as mais afetadas, sobretudo na fase da menopausa. Mas, para estas fraturas que acontecem nos ossos destas mulheres que estão em fase de menopausa, há uma solução, em determinados casos, que é a cifoplastia. Nós abordámos na nossa primeira intervenção um pouco o que é esta cirurgia. Comigo tenho o Dr. Sérgio Figueiredo, que é o responsável por esta cirurgia, por esta intervenção. Doutor, esta cifoplastia que acabou de fazer na doente, o que é em concreto? Basicamente consiste numa consolidação de uma fratura da coluna através da injeção de um cimento especial, um pouco como se faz com um pilar para o fortalecer, injetando cimento. Isto permite uma imediata possibilidade de carga sem dor, permite retirar a dor de imediato, o que permite uma recuperação da qualidade de vida imediatamente no dia seguinte. A pessoa pode se levantar e fazer a sua vida praticamente normal. Ora, quem é que são os potenciais candidatos a fazer uma cirurgia destas? Não é qualquer pessoa que sofre apenas uma queda que depois terá de fazer uma intervenção assim? Terá que ter necessariamente uma fratura compressiva, osteoporótica, neste caso osteoporótica, e como tal terá que ser avaliada, terá que ser feito o diagnóstico, terão que ser feitos exames especiais e desde que tenha indicação para tal, será feito então um procedimento que é feito basicamente com uma anestesia local e uma pequena sedação. Constitui realmente uma abordagem muito reduzida, com menos de 1 centímetro de incisão cutânea e permite, através de umas cânulas especiais, a injeção desse cimento no interior da vértebra. As pessoas podem retomar a sua vida normal rapidamente? Praticamente no dia seguinte, sem queixas. Em termos de osteoporose propriamente dita, vemos que há alguns sintomas, ou seja, as dores. A que é que as pessoas devem estar mais atentas? Especialmente as mulheres em fase menopáusica devem fazer prevenção da osteoporose. Essa prevenção assume várias formas. Uma delas, dado que a mulher em menopausa deve ser seguida por ginecologista, uma delas é fazer a terapêutica de substituição hormonal, desde que tenha condições para o fazer. Não sendo uma mulher com indicação para fazer essa terapêutica hormonal, a doente deve fazer basicamente exercício físico, deve fazer uma boa alimentação e deve fazer outros medicamentos que não a terapêutica de substituição hormonal e que lhe permitem a reposição da massa óssea ou a sua conservação. Em termos de estilos de vida saudável, deve-se praticar exercício físico, fazer caminhada? Sem dúvida, é um dos principais fatores de preservação da massa óssea, é o exercício físico adequado à pessoa e à sua idade, com certeza. O doutor tem feito muitas cifoplastias, há muitas pessoas a surgirem com este tipo de fraturas? Imensas pessoas. Podemos dizer que em Portugal que se calcula que sejam cerca de 15 mil novas fraturas por ano, o que representa uma massa imensa de sofrimento e de déficit, se não for tratado em tempo. Muito obrigada, doutor. E como nós vemos, são as mulheres as principais afetadas pelos problemas da osteoporose e por estas fraturas que acontecem. Esta cifoplastia é então uma boa solução para evitar que estas pessoas tenham mais problemas. Aqui a Dona Maria de Jesus Garcia é um exemplo de quem já fez esta intervenção cirúrgica e que está perfeitamente bem. O que é que lhe aconteceu para fazer esta cifoplastia? Tive uma queda, caí na escada do prédio e, portanto, depois foi-me diagnosticada realmente uma fratura na lombar. Inicialmente o diagnóstico que me tinham feito era ter que ficar imobilizada durante 3 a 4 meses com aquele colete muito incomodativo e depois, posteriormente, tive conhecimento do Dr. Sérgio Figueiredo, era o meu contacto doutor, e fiz uma ressonância magnética e chegou-se à conclusão que realmente reunia as condições para poder ser intervencionada pelo doutor. E foi isso que fiz. Como é que correu? Correu muito bem. Eu fui para a DEM em dezembro de 2011. Entrei aqui num dia pela hora do almoço, mais ou menos, e saí no dia seguinte às 10 da manhã, perfeitamente normal, com o colete enfiado no braço, muito satisfeita, porque estava perfeitamente bem. E retomou a sua vida normal? Normal. A única coisa que eu fiz foi, durante os primeiros tempos, o doutor recomendou que não conduzisse, por causa de evitar aqueles movimentos rotativos que são necessários para se fazer uma boa condução, mas mais nada. E hoje em dia faz um acompanhamento do estado dos seus ossos?
Mais ou menos, dentro do possível, tomo cálcio, como o doutor mandou fazer e, portanto, procuro fazer algum exercício físico e mais nada. É um estilo de vida saudável. Sim, mas dentro do possível. Perdi peso, porque eu tinha muito mais do que tenho atualmente, isso foi uma das coisas em que o doutor insistiu muito comigo, e estou a perder muito lentamente, porque também não é fácil, mas estou a tentar. Muito obrigada pelo seu testemunho. Aqui fica então o testemunho de alguém que fez esta cifoplastia, uma intervenção cirúrgica minimamente invasiva que traz inúmeros resultados positivos para a saúde. Por isso mesmo há que estar atento à saúde dos seus ossos, consulte o seu médico de família e veja então se é necessário fazer um acompanhamento mais rigoroso se sofre ou não de osteoporose. Certamente, muito obrigada, Filipa Costa. Boas notícias para quem sofre de